A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Tenho a grata satisfação de cumprimentar a todos, desejando que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperanças no poder do Espírito Santo. Este é o 4º domingo do mês de maio, e este mês tem sido dedicado às famílias. E todas as meditações desses domingos têm sido de orientação às famílias. E hoje eu gostaria de pensar com os amados sobre como ter uma família feliz. Dentre as necessidades essenciais do ser humano, uma é ter um lar, é ter uma família. E quando essa família é feliz, melhor ainda. E como ter uma família feliz? Os Salmos 127 e 128, já lidos no culto de hoje, nos apresenta algumas orientações sobre como ter uma família feliz. O que compõe uma família feliz? Quais as necessidades para que uma família seja realmente feliz? Salmo 127 e 128, cuja autoria é atribuída a ninguém mais, ninguém menos que o rei Salomão, vai nos apresentar algumas informações muito importantes e nós vamos pensar juntos nestas orientações. São 2 salmos que eram cantados pelos peregrinos na caminhada rumo a Jerusalém. Estes salmos são muito bonitos, têm uma mensagem maravilhosa, uma mensagem muito importante. Então vamos pensar juntos aqui. Salmo 127 vai nos dizer, já no seu título, que todo o bem provém de Deus. Todo o bem provém de Deus. Digamos juntos: todo o bem provém de Deus. E aqui o salmista começa dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui nós devemos pensar no sentido de casa, não necessariamente o prédio, mas a família, o lar. Deus é quem edifica o lar. É Deus quem edifica a família. Família sempre foi um projeto de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele viu que não era bom o homem estar só. Então Ele disse: farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E criou a mulher. E aí começa o lar. E um lar precisa de ter o homem, a mulher, de ter filhos. E algumas necessidades são importantíssimas para a família. É preciso segurança, é preciso trabalho, é preciso alimentação. E aqui, em termos de segurança, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nossa segurança é Deus. Nossa segurança está em Deus. Sem Deus, não temos segurança. O texto continua ainda no Salmo 127, dizendo que em vão será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que
penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Em vão será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele, Deus, o dá enquanto dormem. Aqui, Deus não está chancelando a preguiça, não está validando o ócio. Aqui Deus não está invalidando o trabalho. Tanto que no versículo 2 do Salmo 128 ele vai dizer: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aqui Deus está demonstrando o quanto Ele cuida dos seus, o quanto Ele abençoa os seus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Salmo 127 continua: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Herança do Senhor são os filhos. Filhos não são nossos. Filhos são herança de Deus. E herança é aquilo que você recebe sem ter merecimento. Quando a gente olha para os nossos filhos como herança do Senhor, quando a gente olha para os nossos filhos como pertencentes a Deus, o cuidado com estes torna-se maleável, torna-se mais agradável, torna-se melhor. Filhos são herança do Senhor. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Esta última palavra é uma expressão que poucas pessoas conhecem. O que significa aljava? Aljava, pense numa espécie de, vou chamar aqui de estojo para conduzir flechas. Um estojo, um recipiente para conduzir flechas. O texto diz que, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Vamos pensar um pouco sobre o que é que o salmista quer dizer com isso. Filhos não são flechas. Essa é uma metáfora. O que o salmista está querendo dizer aqui, que como a flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos. Isto significa dizer o quê? Um guerreiro, ele não vai ter flechas mal cuidadas. Um guerreiro não vai ter flechas que não funcionem, que não sejam bem trabalhadas. E assim são os filhos, devemos cuidar bem deles. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, aqui é uma, como disse, metáfora. O salmista quer dizer o seguinte: assim como um guerreiro pega o seu estojo de conduzir as flechas, pega a sua bolsa de levar as flechas, assim como um guerreiro assim faz, você, homem, mulher, você família que tem vários filhos, e esta era uma orientação para os pais daquela época. Este salmo foi escrito centenas de anos antes de Cristo, cerca de 1100 anos, portanto, pelo menos 11 séculos antes de Cristo. E naquela época, quanto
quantos mais filhos o casal tivesse, melhor era, porque pensava-se que os filhos ajudariam os pais na velhice, que os filhos defenderiam os seus pais numa possibilidade de guerra. E quanto mais filhos tivessem, principalmente filhos homens, mais bem-aventurado era o pai. E diz o texto que este homem que tem muitos filhos não vai ter nenhum problema diante do inimigo, não vai se envergonhar, não vai ficar confundido, porque quando o inimigo vier, este homem tem vários filhos para ajudá-lo na batalha. No Salmo 128, nós vamos começar lendo o seguinte: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aqui virão algumas promessas estas que são dirigidas especialmente, particularmente, aos que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. De novo, Salmo 128, versículo 1: bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Vamos ver quais são as bênçãos aqui que Deus promete para quem realmente o teme, para quem realmente anda nos seus caminhos. Ele diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Feliz serás e tudo te irá bem. É evidente, meus irmãos, que existem algumas exceções. Nós vamos falar das exceções daqui a instantes. Mas, continuando aqui, falando a quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo de número 3: a tua esposa no interior da tua casa é como a videira frutífera. Isto aqui fala, meus irmãos, de fertilidade. Uma mulher que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, é uma mulher que tem fertilidade. E aqui não está só falando de ter filhos, fertilidade em tudo o que faz, fertilidade como pensa, como anda, como se comporta. É como o próprio texto de Provérbios 31 vai dizer, a partir do versículo 10, da mulher virtuosa. Poderíamos até dizer aqui: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Esta mulher será fértil e virtuosa. Louvado seja o nome do Senhor. Os teus filhos, aqui falando dos filhos, os teus filhos como o rebento da oliveira. Rebento significa ramos, galhos. Oliveira era, meus irmãos, um fruto muito valioso na agricultura da época. Enquanto a uva servia para produzir vinho, a oliveira servia e serve até hoje para produzir azeite. Aqui, eis como será abençoado, versículo 4, o homem que teme ao Senhor. É assim que será abençoado: com esposa, com filhos, com trabalho, com segurança, com a bênção de Deus na sua vida. Vamos juntos repetir o versículo 4 do Salmo 128? Todos? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu disse que há algumas exceções. Uma das exceções, por exemplo,
é que tem muitas pessoas que não temem a Deus. Aliás, nem falam sobre Deus. E quando ouvem falar sobre Deus, ainda dizem que Deus não existe. Se declaram pessoas que não creem em Deus. São ateus. E estas pessoas muitas vezes têm também casa, comida, muitos bens. Essas pessoas também têm filhos e essas pessoas vivem muito. Mas vamos voltar os nossos olhos para a última expressão do versículo 2 do Salmo 128. Feliz serás e tudo te irá bem. Não estamos aqui para julgar. Longe de nós termos senso de acusação ou de julgamento a ninguém. Mas, meus irmãos, o próprio Salomão era um homem riquíssimo, era o homem mais rico da sua época, tinha tudo, mas não era feliz. Tanto que ele escreveu Eclesiastes e neste livro ele diz: tudo é vaidade, tudo isso é vaidade. E ele declara que ele não era uma pessoa satisfeita, embora tendo tudo. A outra exceção é que tem muitas pessoas que temem a Deus, que andam nos seus caminhos e que muitas vezes enfrentam problemas dificílimos em suas vidas. Pensemos um pouco sobre um homem de Deus, um homem íntegro, um homem reto, um homem puro, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que teve do próprio Deus este reconhecimento, este elogio. Jó, capítulo 1, começa dizendo: havia um homem íntegro, um homem reto, um homem puro, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Certo dia, o inimigo de Deus chegou perante Deus e Deus olhou para ele e disse: vistes o meu servo Jó? Como é íntegro, como é reto, como é puro, como temente a Deus é e como se desvia do mal? O inimigo astutamente disse: também pudera, ele tem tudo, tira o que ele tem. Por acaso é à toa que ele te teme? Por acaso é debalde que ele é como é? Deus então disse: vai lá, tira tudo quanto ele tem, só não toca na vida dele. E meus irmãos, o capítulo 1 de Jó continua falando. Veio um mensageiro e disse: Jó, teus filhos estavam reunidos, a casa caiu sobre eles, veio um terremoto, derrubou a casa. Este nem tinha terminado de falar, chegou um segundo mensageiro: Jó, a terra se abriu, todos os teus animais sucumbiram, e agora, Jó, tu estás pobre. Jó adoeceu, a situação dele era tão difícil, ele tinha tantos tumores no corpo, que ele só conseguia ficar um pouco acomodado nas cinzas, e pegava caco de telha para se raspar. Tal era a agonia de Jó. E para completar a situação, a pessoa de quem ele esperava uma palavra de consolo, de conforto, de alento, chega para ele e diz: tu ainda estás temendo a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Foi exatamente aquela pessoa que acompanhava Jó. E Jó, como um homem de Deus,
temente, disse: Deus me deu, Deus levou. Eu nasci nu e nu vou voltar para o ventre da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, esta eu chamei de exceção. Mas vejam, de novo, Salmo 128, última parte do verso 2. Feliz serás e tudo te irá bem. Como entender que o que Jó estava enfrentando concorreria para o bem dele? Romanos capítulo de número 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas, não são muitas, não são algumas, são todas as coisas, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Leiam o último capítulo do livro de Jó e vamos ver o que aconteceu, se tudo o que aconteceu a Jó não redundou para o seu bem. Jó voltou a ter tudo de novo e tudo em dobro. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó e mudou enquanto ele orava pelos seus inimigos. Mesmo enfrentando tudo o que estava enfrentando, Jó ainda assim orava pelos seus inimigos. Voltando aqui ao texto, meus irmãos, depois de promessas, depois de orientações, agora o salmista vem orando, vem pedindo a bênção de Deus sobre aquele que teme ao Senhor. Salmo 128, verso 5: o Senhor te abençoe desde Sião. Vamos orar aqui dizendo junto com o escritor dos Salmos: o Senhor te abençoe desde Sião. Olhe para o irmão da direita, da esquerda, olhe para o da frente, para o de trás e diga: o Senhor te abençoe desde Sião. Sião é o nome do monte onde está localizada a cidade de Jerusalém. E os peregrinos acorriam para lá. E lá se reuniam para glorificar a Deus, adorar a Deus pelas bênçãos recebidas. E aqui o salmista está orando: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Isto significa dizer o seguinte: quando eles chegavam lá em Jerusalém, eles se reuniam, e eles cantavam, e eles glorificavam, e eles cultuavam a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, para que veja a prosperidade de Jerusalém, significa dizer, para que em Jerusalém vejas o quanto Deus abençoa o seu povo. É isto que o salmista está querendo dizer. Para que vejas os filhos de teus filhos. Antes ainda, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Aqui o salmista está orando pedindo longevidade, pedindo que Deus dê muitos anos de vida, para que aquelas famílias pudessem não só contemplar as bênçãos na vida do povo de Deus ali em Jerusalém, mas também para que vissem a prosperidade dos filhos daquelas famílias, famílias abençoadas porque eram tementes a Deus, famílias abençoadas porque andavam nos caminhos do Senhor. De modo que estes dois salmos trazem essas orientações, trazem essas informações, dizendo que nós temos, sim, necessidade de lar e de família, mas para que o nosso lar e a nossa família seja abençoada, precisa ser edificado na pessoa de Deus. Deus, Ele sim, deve
ser a rocha na qual o nosso lar deve estar edificado. Devemos trabalhar, mas trabalhar com consciência. Deus nos dá 24 horas por dia, dividido em 3 períodos de 8, para que possamos trabalhar, para que possamos descansar e ter os nossos momentos de lazer e de adoração ao nosso Deus, por tudo o que Ele é e pelo que Ele faz para conosco. Devemos entender que os filhos são herança do Senhor e a Deus devemos dedicar os nossos filhos. Devemos temer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, tendo a convicção de que assim seremos abençoados, seremos felizes, teremos lares e famílias na presença do nosso Deus, e assim veremos a paz todo o tempo no nosso lar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento, louvando a Deus pela sua palavra, pelas orientações que a sua palavra nos traz, e colocando diante de Deus nossos lares, nossas famílias, sobretudo colocando diante de Deus a nossa vida, pedindo que, na qualidade de chefes do lar, seja homem, seja mulher, como chefe do lar, que Deus nos conduza em suas mãos, nos abençoando para podermos abençoar nossas famílias e para que elas sejam felizes. Oremos. Pai querido, toda honra, toda glória e todo louvor sejam tributadas somente a Ti. Neste momento, Senhor, colocamos diante de Ti nossas vidas. Pedimos a Tua orientação para que nos conduzamos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Colocamos diante de Ti nossos lares, nossas famílias, e pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria para que conduzamos nosso lar e nossa família de acordo com a Tua vontade. E que possamos, ó Deus, ser exemplo para as famílias que nos cercam. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa todas as famílias aqui representadas presencialmente aqui na igreja e as famílias que estão através da internet nos acompanhando. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo mal. Te oramos, ó Deus, agradecidos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.